Agora vamos falar com o poeta Arruda, a respeito do livro que ele acaba de lançar, Fragmentos de uma Canção Impossível. Foi contemplado pelo PROAC São Paulo 18/2019. Oi, Arruda, como vai você? Tudo bem? E Ana, Davi, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês e uma honra estar participando pela primeira vez da FLIS, essa festa literária aí tão importante e tão significativa. Muito bacana, a gente que agradece o fato de você estar aqui com a gente, poder lançar esse livro aqui também na FLIS e contar como foi o processo criativo dessa obra lindíssima, repleta de poemas. Explodimos com as estrelas, nos espalhamos em milhares, acendemos com os quasares, nos perdemos nos detalhes de tão raros e improváveis. Explodimos com as estrelas, dançamos até mais tarde. Sobre o processo criativo, né? Eu digo assim que os poemas eles surgem sempre de um estado de espanto, vamos dizer assim, né? Esse espanto pode ser uma angústia, uma tristeza, ou pode ser também um maravilhamento, uma beleza, né? E a partir daí a poesia vem traduzir esse sentimento e chega a linguagem, né? Chegam as palavras, as rimas, o ritmo, que vem traduzir essa sensação, né? Alguns poemas eles já nascem praticamente prontos, assim, né? Às vezes eu até sonho com alguns poemas e depois acordo e eles estão assim já amanhecendo comigo, né? Outros surgem muito durante as caminhadas, que eu sou assim um caminhante. É um momento meditativo onde também a poesia aflora bastante, né? Agora, depois tem todo um processo mais lapidar, né? Que é olhar para essas ideias, para esses poemas, depois de um tempo ali, com um olhar um pouco mais crítico em relação
ao tema, em relação à linguagem, né? Eu sou muito guiado pela musicalidade das palavras, dos poemas, né? E aí acho que acontece uma coisa que o próprio poema começa também a guiar o caminho que ele quer tomar, sabe? Às vezes ele rouba a sua ideia e parece ir por um caminho próprio, assim. E aí o trabalho segue num fluxo, assim, natural. Eu escrevo bastante, né? Tem um fluxo intenso, assim, de escrita. E aí passa-se para um outro momento, que é o momento de transformar isso numa obra, num livro, né? Aí já pego assim um outro formato, né, de trabalho, uma outra metodologia. Para mim é sempre importante eu ter um número grande de poemas para poder ter um corte assim crítico e também seguir uma linha, né, uma linha que na verdade é uma linha imaginária, assim, que acredito que o leitor, ela fica, acho que oculta, né? Mas ela é importante para que eu possa olhar o livro como uma obra, né? Além dos poemas individuais. Uhum. E acho que isso acontece muito também quando eu chego no título do livro, assim, esse, por exemplo, né? Fragmentos de uma canção. O porquê do título? Essa era uma outra pergunta. Então, aí, quer dizer, nessa construção da obra, né, do processo criativo, o momento que eu chego num título, ele me dá, de alguma maneira, um norte, né? Um norte normalmente um pouco caótico, assim, bastante caótico, mas ele é um comprometimento, na verdade, o título. Acho que é que eu falo, nossa, esse título é legal, esse título, ele consegue aglutinar uma série de sensações, consegue me dar um caminho, né? Aí surge um comprometimento, sabe? Você se compromete com aquela ideia, com aquele tema, né? Entendi. E aí esse Canção Impossível veio assim, muito, quer dizer, tem a minha ligação forte com a canção, né? Que eu posso falar um pouco adiante. Sim, por favor. E sim, e a questão da fragmentação, ela já veio antes da pandemia, né? Porque esse título já estava no projeto que foi contemplado pelo PROAC, né? Uhum. De produção e publicação de obras de poesia em 2009, 19. Então eu fiz esse projeto no meio do ano passado. Tá. Eu apresentei para o projeto, eu apresentei 10 poemas, que era o que eles pediam, e o título. Né? Então eu já tinha ali, mas eu já tinha avançado mais ou menos uns 30 poemas, vamos dizer assim. E eu estava justamente trabalhando essa sensação, essa fragmentação que a gente vive hoje em função da velocidade das coisas, né? Da sensação de não presença, justamente pela necessidade de estar em todos os lugares, né? Uhum. E aí quando a gente está em um lugar, parece que a gente tem a impressão que a gente não está no outro, em vez de se sentir onde a gente está, né? E falando também sobre a musicalidade, né, que é uma constante nas obras do Arruda, a gente sabe que nesse projeto, Arruda, você tinha previsto uma performance poética musical ao lado da cantora, compositora e musicista Lígia Camada, que acabou não acontecendo ainda por conta da pandemia. Você tem ideia de quando que isso vai ser colocado, vai de novo poder ser viabilizado? Sim, então, quer dizer, além das parcerias, né? Uhum. Essa ligação, assim, um pouco com a performance de falar poesia, né? Principalmente com o trabalho Canções Velhas para Embrulhar Peixes, ao lado do Peripane.
E daí também me aproximei da Lígia, ela já gravou algumas parcerias nossas no primeiro disco dela, solo. E ela mora aqui também, aqui nas montanhas aqui, né? Monteiro Lobato. E aí eu falei, fazer um trabalho também com um artista daqui, mais próximo. E a gente já estava com essa performance encaminhada, até a gente ia apresentar aí, né, em São Sebastião também. E aí eu mandei uma proposta, mudei essa proposta para esses vídeos poemas, né? A gente vai aproveitando a coisa do livro, que são 7 partes. Então a gente criou, estamos no processo ainda, 7 videopoemas, todos com composição da Lígia, né? Que aí ela me acompanha como musicista, fazendo vocalizes, mas ela é uma compositora, escreve também, tem várias parceiras poetas, também é uma artista que já tem uma trajetória bem bonita e cada vez mais significativa, assim. Então, estou tendo a honra e a alegria de fazer esse trabalho com a Lígia. E aí foi uma maneira de, né? Falei, bom, como colocar essa poesia, esse livro com a pandemia, né? Uhum. Então foi a criação desses vídeos, que também tem a concepção e edição do Gabriel Marcondes e Gestos, que fez a capa, né? A arte gráfica. Então a gente está juntando todo esse conceito visual da capa, também nos vídeos. Gostando bastante, assim, do resultado. Acho que é uma forma do livro chegar, né? Antes de chegar. Eu quero que chegue na mão das pessoas, porque eu já estou com ele, eu gostei muito do resultado. Arruda, eu queria te pedir, se possível, para você declamar um poema do livro, um que você tem escolhido, um que você acha que nesse momento é especial, ou uma mensagem tua para os seguidores. Nunca estivemos tão próximos dos nossos ossos. Nunca chegamos tão perto dos nossos desertos. Nunca fomos tão íntimos dos nossos instintos. Quando te olho aqui de dentro, nunca fomos tão infinitos. Eu espero que isso tudo passe e que nós possamos ver logo esse livro publicado, distribuído, e que seja um sucesso para você e para todas as pessoas e parceiros que trabalharam com você nesse livro. Acho louvável, muito louvável o trabalho de vocês, da Flis, é realmente importantíssimo, principalmente nesse momento, né? E vou enviar aí os livros para vocês, para doação. Muito obrigada. Espero fazer uma visita aí para vocês depois que tudo isso tiver passado. Então, desejo todo sucesso para vocês. Eu sei que é um empenho grandioso estar realizando isso dessa forma. Já sempre foi, né? Pela cultura, Sim. literatura, e agora mais ainda, mas eu acho que também essas dificuldades, esses desafios também dão força para a gente, né? Nos espalhamos em milhares, acendemos com os quasares, nos perdemos nos detalhes